É. Olá, tudo bem? Eu queria, primeiramente, agradecer o convite do Dr. Daniel Pereira, presidente do Fórum Angolano de Docentes Universitários. Gostaria de agradecer também o convite da doutora Mariana, doutora Tatiana. E é um prazer estar aqui falando com vocês. Meu nome é Paulo Ailton, eu sou procurador federal aqui da Advocacia Geral da União, o órgão de representação judicial do Poder Executivo Federal e de defesa da União em todas as esferas aqui no Brasil. E é um prazer, né, poder falar aqui com vocês sobre essas questões eleitorais envolvendo o Estado de Angola, o Estado da República Federativa aqui do Brasil. Primeiramente, alguns pontos aí que me parecem importantes a gente pontuar. Envolve aí a similitude, aquela comparação dos componentes de teoria geral do Estado envolvendo esses dois países. Bom, são dois países que têm em comum aí a colonização portuguesa, né? Angola é a segunda maior comunidade lusófona do mundo, além do Brasil, segundo lugar depois do Brasil. E temos aí essa proximidade aí dessa colonização que torna as constituições aí bem semelhantes em alguns pontos. Primeiramente, a gente pontua aí como a forma de estruturação do Estado, a forma de Estado brasileiro é um país federado, em que a gente tem aí uma descentralização político-administrativa, na medida em que a gente tem quatro esferas de governo aqui, vamos dizer, quatro legislativos aqui no Brasil. A União, os estados, em âmbito regional, junto com o Distrito Federal, que seria a capital do país, Brasília, e os municípios. Então, União, Estado, DF, municípios, juntos formam aqui o Estado Federado Brasileiro. Enquanto que na Angola, de acordo com a sua recente Constituição aí de 2010, é um país que adota a forma de Estado unitário, de forma que há apenas um poder legislativo central, embora ali respeitando as autonomias locais daquele país. É importante também pontuar um segundo parâmetro, envolve aí a forma de governo. Em alguns lugares do mundo é adotada a forma monárquica, em que a transição de poder é feita por critérios hereditários, sanguíneos e o mandato vitalício. Aqui no Brasil, tal como na Angola, foi adotada aí a forma de governo republicana. Então, na República, na medida em que a transitoriedade do mandato pressupõe a participação popular, e não por questões hereditárias, consanguíneas, a participação popular ganha total relevo, porque a importância do sistema eleitoral que vai definir como será feita essa transição. É importante ainda analisar como é feito o sistema de governo. O sistema de governo é como o executivo se relaciona com o seu legislativo respectivo. Em alguns lugares do mundo é adotado o parlamentarismo, em que o chefe de Estado exerce uma função e outra pessoa, separadamente, exerce a função de chefe de governo, a gestão interna do país. No presidencialismo, essas chefias são exercidas pela mesma pessoa. O presidente da República, no presidencialismo, ao mesmo tempo que ele chefia o Estado e representa a soberania do país, ele também coordena as ações internas do plano interno do ponto de vista executivo, da organização do governo. Por último, o regime de governo. Alguns lugares do mundo adotam aí o regime ditatorial, algumas variações de uma forma ou de outra, e outros países são democráticos. Bom, então, a partir dessas explicações iniciais, desses destaques, tanto a Angola como o Brasil são duas repúblicas, são repúblicas democráticas que, por expressa previsão constitucional, respeitam o pluripartidarismo. Então, tem lugares no mundo que vigora o unipartidarismo, em que só é aceito e legítimo um único partido. E aquele partido acaba se fundindo ali com a própria estrutura de Estado, por exemplo, na China. Tem outros lugares no mundo que adotam o bipartidarismo, só é possível dois partidos. E tem lugares no mundo que adotam o pluripartidarismo, tal como no Brasil, tal como na Angola. Lembrando
que alguns lugares do mundo adota o pluripartidarismo, só que na prática só tem um partido que tem condições de vitória efetiva nos pleitos que ocorrem. Então há uma forma ali de maquiagem de um pluripartidarismo. Então, isso não quer dizer que seja um país que vigore o unipartidarismo. No pluripartidarismo, é possível, então, um sistema de partido dominante. Então, isso não quer dizer que aquele país seja unipartidário, porque, embora não haja a disputa efetiva de outros partidos, na prática, só um partido exerce o poder. À luz do que ocorre, por exemplo, na Angola. Na Angola, desde a sua independência, em 75, 76, desde então o governo vem sendo exercido por um único partido. Isso não quer dizer, então, que a Angola seja unipartidária, porque ela permite licitamente a existência de outros partidos. A partir disso daí, ganha importância uma análise que fazemos, então, nas constituições dessas estruturas de Estado, para verificar, então, como é feito essa participação popular na escolha dos representantes daquele país. É importante dizer que essas escolhas envolvem soberania estatal. Então, cada país, de acordo com a sua história, com a vontade do seu povo, é livre, soberano para escolher como o seu povo irá eleger os seus representantes eleitos. É, e aí eu destaco alguns pontos aí na República da Angola, porque é uma república bem jovem, que tem uma estabilidade institucional bem recente, a partir de 2010, que vigora a sua Constituição. É um país aí marcado por guerras civis, por conflitos, envolvendo justamente disputas políticas, o que faz aí a importância desse tema de discutirmos, então, o sistema eleitoral que vigora, tanto na Angola, comparando aqui também com um país que já tem uma estabilidade institucional da República atual, da Constituição atual, desde 1988. Então, os dois países são república, os dois países são democráticos, os dois países adotam um pluripartidarismo, mais de uma concepção político-partidária possível, os dois países respeitam a soberania do seu povo, respeitam primordialmente, dão destaque para a soberania, lembrando, e aí ganha relevo algumas questões, por exemplo, na Constituição atual da Angola, é dado todo um destaque envolvendo a soberania, a proteção do território, porque é um país justamente que quer afirmar a sua libertação, a sua independência. Então, os primeiros artigos ali da Constituição atual da Angola, ela trata da soberania, da forma de exercício do poder político, de forma que seja exercido de forma pacífica, com critérios claros, definidos, auditáveis. A definição do território, o território, como eu disse já, da Angola, é um país unitário, dividido lá em províncias, municípios, mas com autonomia legislativa central, o que faz com que esse país seja um país unitário e não federado. Então, esses dois partidos, esses dois países, como forma aí do sistema eleitoral, eles exigem que as pessoas que quiserem participar do processo democrático, que sejam via partido político. Os dois países sustentam o seu sistema político no modelo partidário. Aqui no Brasil, qualquer pessoa que for se candidatar a um cargo público, ela deve necessariamente, um cargo público eletivo, né? Ela deve necessariamente estar filiada a um partido político. Ela tem que estar filiada a um partido político. Aquele partido político vai fazer suas plenárias, suas avaliações internas e indica, então, aquelas pessoas que vão sair candidatas por aquele partido. A semelhança do que ocorre, então, na República da Angola. Enquanto que na República da Angola, as indicações dos elegíveis também são feitas por partidos políticos. Embora na Angola, de acordo com a sua Constituição, ali em alguns artigos, 146, por exemplo, é possível que os partidos indiquem pessoas que não são filiadas ao próprio partido. Então, à luz desses esclarecimentos, e ganha atenção em um ponto também dessas semelhanças, né, a gente comparando esses dois países. Interessante que os dois países, a disposição constitucional do partido político está inserida no mesmo artigo 17. No artigo 17, na República, na Constituição angolana, no artigo 17, na Constituição brasileira, trata de partidos políticos.
E aí eu começo, então, dados esses esclarecimentos, eu começo, então, a comparar esse sistema eleitoral apoiado em um sistema partidário que legitima, então, essas pessoas a serem eleitas, tanto no Brasil quanto na Angola. Primeiro, eu vou falar aqui no Brasil. Aqui no Brasil, como eu disse, a gente tem quatro esferas de governo: União, Estado, DF, município. Federal, âmbito regional e âmbito local. Lembrando que tem o DF também aqui, que é a nossa capital. Um país com dimensões constitucionais, dimensões continentais como o nosso, é natural que haja aí essa descentralização, de forma a você a dar mais legitimidade do exercício do poder público durante todo o território. País menor, como o da Angola, se justifica, então, você fazer lá um poder central único. Então, aqui no Brasil, no executivo, nós elegemos quatro pessoas. A gente elege um presidente, elege um governador, os estados e no DF, né, cada um, elege, nós é três, e elegemos o prefeito de cada município. Enquanto que na Angola, do ponto de vista executivo, é eleito apenas o presidente. O presidente faz aquelas indicações locais lá para os seus administradores regionais locais. A presidência da Angola, ela é eleita a partir de indicações de partidos. Esses partidos apresentam lá relações de possíveis deputados, de deputados candidatos ao cargo de deputado, e essa lista é indicado lá um cabeça de lista, que é o cargo destinado a presidente. Então, de forma que o partido melhor votado nas eleições parlamentares consegue eleger também o seu presidente. No Brasil, então acaba sendo um sistema aí majoritário da Angola, né? O presidente mais votado, naquela cabeça de listas apresentadas pelos partidos, é o presidente eleito. É um sistema majoritário. No sistema eleitoral majoritário, aquela pessoa melhor votada é eleita. E aí tem duas variações do sistema majoritário. O sistema majoritário absoluto, em que a pessoa tem que ter a maioria dos votos válidos, exclui os votos brancos e nulos, apura o restante de votos válidos. A pessoa, ela não basta ser a mais bem votada, ela tem que ter mais da metade dos votos válidos. Esse é o sistema majoritário absoluto que a gente usa aqui no Brasil para eleger o presidente da República, governador e prefeito, com cidades acima de 200 mil eleitores. Então, nesse sistema de majoritário absoluto, alguns lugares também chamado de sistema de duas voltas, ou sistema de dois turnos, porque às vezes no primeiro turno nenhum dos candidatos atingiu a maioria necessária, maioria absoluta dos votos válidos. Então você chama os dois candidatos mais bem votados naquele primeiro turno para participarem do segundo turno, onde entre eles o povo então vai poder votar qual dos dois será eleito. De forma que então todo chefe do executivo no sistema majoritário, ele foi eleito pela maioria absoluta dos eleitores. Mais da metade dos eleitores que votaram validamente naquela eleição podem então escolher o seu presidente. Esse sistema adotado no Brasil vale, repito, para presidente, governador, prefeito acima de 200 mil habitantes. 200 mil eleitores, desculpa. Quando é cidade com até 200 mil eleitores, o sistema também é majoritário. Só que o prefeito dessas cidades é eleito a partir da maioria simples. Se a pessoa de 100 votos válidos, ela recebeu 35, 30 votos válidos, o segundo 20, o terceiro 10, e assim sucessivamente, aquela pessoa que recebeu 30 votos está eleita. Por quê? Porque ela, estou dizendo assim, 30 mil votos, 100 mil votos, dependendo do quantitativo. Então, essas pessoas no sistema majoritário simples, basta que ela seja a mais bem votada que ela está eleita. Então, no Brasil, no executivo, a gente tem um misto de sistema majoritário absoluto, que é a regra, e sistema majoritário simples para cidades, municípios, com até 200 mil eleitores. Então, aclarado esse sistema do executivo brasileiro, comparando com o sistema executivo angolano, lá só temos eleição então para presidente, um sistema que é por cabeça de lista e indicada pelos partidos, submetida ao escrutínio popular, o povo então legitimamente escolhe o seu presidente.
Visto isso, eu começo a analisar então o sistema eleitoral agora do legislativo. Os dois países, a soberania popular, ela é exercida, legitimada a partir da vontade do povo. São países democráticos. Então, toda vontade, tanto aqui no Brasil quanto na Angola, só é legítima a vontade estatal se amparada e respaldada em representantes legitimamente eleitos. E aí surge o problema: como elegermos os nossos representantes das casas legislativas? Quem define as leis dos países? Aqui no Brasil, nós elegemos os deputados em geral pela forma proporcional. Pela forma proporcional, você prestigia que o sistema valorize aquelas minorias partidárias. Num sistema majoritário, uma pessoa ganha e aquelas minorias todas são excluídas, são perdidas. Embora esse presidente governe para todos, aquelas vontades não se fazem representar num sistema majoritário. Já num sistema proporcional, você pega o número de cadeiras em disputa naquela casa legislativa, avalia quantos votos válidos teve, calcula esse voto válido dividindo pelo número de cadeiras em disputa. Então, assim, você vai ter uma proporcionalidade ali calculada. Essa proporcionalidade chama coeficiente eleitoral, ou quociente eleitoral. O quociente ou coeficiente eleitoral é um parâmetro de cálculo que você aplica em cima dos votos válidos de cada partido. A exemplo, se de uma determinada casa legislativa tem 300 cadeiras e teve 300 mil votos válidos, cada 1.000 votos válido elege uma cadeira. O coeficiente eleitoral, então, é de 1.000. Aí você vai para cada partido e vê quantos votos cada partido recebeu. Se um partido recebeu lá 50 mil votos, ele vai ter, então, 50 mil dividido pelo coeficiente eleitoral, 1.000, ele vai ter 50 cadeiras. Então, nessa forma do sistema proporcional, você olha a proporcionalidade de votos que cada partido recebeu e pega os candidatos mais bem votados de cada partido e vê quantas cadeiras cada partido tem direito e designa as cadeiras respectivas. Então, nessa situação, no sistema proporcional, você obviamente torna mais complexo as escolhas. As escolhas são mais complexas, mas também tem um benefício, porque você consegue uma representatividade melhor de todos os grupos ali daquela sociedade que podem se ver representados por minorias na Casa Legislativa também. No parlamento brasileiro, a gente, como eu disse, optamos então pelo sistema proporcional. O sistema proporcional, pegamos o número de votos válidos, dividindo pelo número de cadeiras em disputa, acha o coeficiente eleitoral, aplica isoladamente esse coeficiente em cada partido. Esse sistema proporcional, ele é aplicado aqui no Brasil como regra no legislativo, menos para o Senado, porque o nosso legislativo federal aqui no Brasil, ele é bicameral, ele tem duas câmaras, tem a Câmara dos Deputados e tem o Senado Federal. O Senado Federal, ele representa as unidades federadas, Estado, DF. Então, o Senado brasileiro, os senadores, são eleitos pelo sistema majoritário simples, igual aquele que eu falei para prefeito de cidade de até 200 mil eleitores, só que aqui elegemos senadores que vão compor o legislativo. Então, cada estado aqui no Brasil e o Distrito Federal elege 3 senadores para o mandato. O mandato de senador aqui é de 8 anos, mandato de deputado é de 4, intercalando. Então, você cria um sistema no Legislativo Federal aqui que você tem parlamentares eleitos pelo sistema majoritário simples, representando os estados e o DF nessa vontade legislativa federal, o Senado, e você tem representantes do povo nessa vontade legislativa federal, que são os deputados, que os deputados, cada estado e o DF aqui tem um número específico de deputados que podem ser eleitos. Esse número específico é calculado em cima do número de eleitores registrados em cada unidade. Então, por exemplo, o estado de São Paulo tem 70, direito a 70 deputados federais na Câmara dos Deputados, enquanto que
Por exemplo, o Acre tem apenas 8 deputados representados na Câmara dos Deputados. Esse cálculo é feito ao longo de todos os estados aqui DF, de forma que os 26 estados aqui no Brasil e o Distrito Federal tenham representatividade, 3 senadores cada um no Senado e deputados federais representando a vontade do seu povo em cada região dessa. As vontades legislativas ali se interagem na vontade legislativa do Congresso e as leis são feitas, então, legitimadas nessa vontade popular em cima desses representantes legitimamente eleitos. Quando a gente vai para Angola, na Angola não faz sentido você ter um Senado, porque lá é um país unitário, então não tem por que ter representatividade das unidades federadas no Legislativo Central. Então lá realmente só tem uma casa legislativa, que são os deputados. Em Angola, de acordo com a Constituição angolana de 2010, são 220 deputados, e lá nessa casa legislativa, nessa Assembleia Nacional que existe, essa Casa Legislativa Nacional que existe em Angola, uma parte dos deputados é eleito num sistema proporcional calculado com um círculo grande, vamos dizer assim, que seria lá a unidade nacional. Isso aqui está previsto lá no artigo 144 da Constituição angolana, no sentido de que um número de deputados, de 130 deputados, é eleito por um círculo eleitoral nacional único. Então, você pega todo o povo angolano e elege lá 130 deputados que vão participar dessa Assembleia Nacional Legislativa. O país de Angola ele é dividido ainda em 18 províncias. Cada uma dessas províncias elege separadamente também, mas para essa mesma casa legislativa, 5 deputados cada província legislativa dessa. Então, a, a Casa Legislativa Federal angolana ela é composta por 220 deputados, sendo 130 eleitos nesse círculo único nacional, e 80 deputados são eleitos, 90 deputados são eleitos de forma regionalizada para cada um desses círculos, dessas 18 províncias. Por que isso é importante? Porque num país igual Angola, que é marcado por conflitos, por disputas políticas, com guerra civil, inclusive, tivemos aí mais de 500.000 de mortes em razão dessas disputas. É importante que seja um sistema, então, representativo, eleitoral, que seja efetivamente legítimo, que possa apaziguar aquela sociedade e possa, então, efetivamente trazer uma representatividade daquela vontade legislativa em cima daquele povo. De forma que o angolano, que está lá na ponta, quando vê uma vontade legislativa nacional sendo definida, ele realmente se sinta representado por aquilo, que aquela lei federal seja legitimada pela efetiva representação popular angolana. Então, para que isso fosse possível lá em Angola, a partir da sua experiência, da experiência daquele país, foi definido, então, adotar esse sistema proporcional angolano, dividindo em círculo único e círculos regionais. Esses círculos regionais, cada província elege 5 deputados. Por que isso é interessante? Porque se todo mundo só elegesse os deputados, sem considerar esses círculos regionais, o deputado, uma vez eleito, poderia se distanciar muito da sua base. Então, no círculo único nacional, o deputado poderia ficar mais refém de vontades partidárias internas do que efetivamente representar os interesses daquela coletividade que foi eleita. Então, ao misturar esses dois sistemas proporcionais, sistema proporcional, círculo eleitoral único e círculos eleitorais regionais, no sistema proporcional angolano, o sistema lá tenta dar uma legitimidade melhor quanto a isso. Agora, isso é importante que o país de Angola fique sempre atento para evitar que realmente no sistema que o partido político não seja ali um instrumento que possa embaraçar essa vontade legislativa nacional, porque os candidatos só são candidatos se passarem então pelo crivo partidário. Tanto no Brasil quanto em Angola, deve ser constante a preocupação na fiscalização dos partidos,
Os partidos, por exercerem esse papel importantíssimo da democracia, eles devem estar sujeitos a constante escrutínio público, fiscalização popular. Porque se um determinado partido que tem lá um tipo de dominação naquele país, ele começa a, por questões internas, às vezes até por corrupção, definir quais são aquelas pessoas que vão se candidatar ou não, aquele eleitor que está lá na ponta, ele se sente não representado. O partido vai trazer uma lista de possíveis candidatos, mas o eleitor não se identifica com essa lista, porque essa lista, na verdade, ela está amparada em vontades de dirigentes partidários e não na efetiva representação dos interesses daquele eleitor que está lá na ponta. Esse controle tem que ser constante. E daí surge a importância do sistema de controle dessas eleições. Aqui no Brasil, as eleições são tuteladas pelo órgão jurisdicional. Existe aqui no Brasil um tribunal eleitoral, um segmento do judiciário brasileiro, que é um judiciário federal nessa parte, que cuida especificamente da justiça eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral cuida das eleições aqui no Brasil, junto com o TRE nas eleições locais e estaduais, junto com os juízes eleitorais que ficam lá na ponta. Então, existe um segmento do judiciário brasileiro especializado na análise de eleições. O presidente do TSE aqui no Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral, da Suprema Corte, do órgão máximo jurisdicional aqui no Brasil. Enquanto que lá na Angola, você tem lá uma Comissão Nacional Eleitoral, que é um órgão executivo, e você tem também um tribunal do judiciário que faz esse controle para dar a maior legitimidade possível do processo eleitoral. É importante que a gente sempre entenda que todo mundo que perde uma eleição tem o direito de reclamar, de questionar, de pedir a revisão daquela apuração, de pedir a auditagem daquela apuração. Então, é normal os questionamentos pós-eleição. O que tem que se avaliar é a credibilidade dos órgãos eleitorais, desses órgãos de fiscalização eleitoral, em dar a transparência necessária para que o sistema seja efetivamente legítimo. Isso pode desdobrar em situações extremas de conflitos, de guerra civil em país ou de movimentações sociais, como a gente teve aqui no Brasil recentemente, de questionamentos da legitimidade da eleição que ocorreu. Quando você adota um sistema proporcional, esses questionamentos pós-eleição, ele é mais difícil um pouco de ocorrer. Então, no sistema proporcional, você minimiza a questão do extremismo político, porque no sistema proporcional você permite que o parlamento seja ocupado de acordo fracionado, fragmentado conforme aqueles grupos sociais que compõem a sociedade. Então, aqui no nosso Congresso brasileiro, nós temos lá grupos de direita, grupos de esquerda, grupos de extrema direita, nós temos grupos de extrema direita que, na verdade, faz papel de esquerda, e aqui no Brasil, o sistema partidário, aqui no Brasil, nós temos 29, 28 partidos políticos existentes, e esses partidos políticos apresentam suas listas, alguns têm mais candidatos, alguns têm mais deputados eleitos, outros têm menos, mas aí, enquanto na Angola nós temos em torno, se eu não me engano, de 12 partidos políticos, de acordo com dados que eu pude acompanhar das últimas eleições de 2022. Então, enquanto aqui no Brasil você tem 29 partidos, na Angola 12. Qual que é o problema? O ideal seria que um país tivesse tantos quantos partidos políticos, tantos quantos deputados fossem as vontades políticas, fossem os grupos sociais daquele país. Só que num país igual ao Brasil, de 215 milhões de habitantes, 213, ou no último censo, 2003 milhões, né? De 200 milhões de habitantes, imagina você montar um congresso que representa efetivamente a vontade de cada pessoa aqui no Brasil. Então, o problema de você esticar muito o sistema proporcional é que você fragmenta tanto o parlamento que você gera uma crise de governabilidade. O presidente, ao governar, ele não consegue montar lá nenhuma base de apoio no Congresso, comprometendo a própria governabilidade daquele país. Então, você tem que achar aí um termo ótimo,
na montagem do sistema eleitoral. Não pode nem ser muito restrito para que você gere extremismos políticos, de forma que quem perdeu se sinta alijado, excluído do debate, e aí se rebele contra aquele governante. E você também não pode ter um sistema muito fragmentado, observando tanto ali a proporcionalidade que fica tão dividido o debate nacional que você não consegue aprovar nada nesse país. Então, você achar um meio termo ótimo é o ideal quando você é o ideal para você buscar uma estabilidade institucional no Brasil. Com essas ponderações todas que eu coloquei para vocês, eu sinalizo que aqui no Brasil a gente também tem questionamentos políticos. Por exemplo, aqui no Brasil, eu te sinalizei no começo da fala que você só pode se candidatar a qualquer cargo aqui se primeiro você se filiar a um partido. E aí temos debates aqui sendo travados na Suprema Corte Brasileira, que ainda está sob julgamento, de uma ou outra pessoa aqui que quer se candidatar, mas quer se candidatar sem ter que passar pelo partido político, que aqui a gente chama de candidaturas avulsas. Candidatura avulsa, aquela que não é atrelada a um partido político. Isso a nossa Constituição Federal ela proíbe. Ela fala: olha, toda pessoa para se candidatar primeiro tem que estar filiada a um partido. Isso está expresso na nossa Constituição, aqui no artigo 14, parágrafo 3º da nossa Constituição. Então, isso está sendo discutido, porque isso pode, de alguma forma, tolher a democracia. Aqui no Brasil, a gente teve experiência recente que houve um comprometimento dos partidos com corrupção. Os partidos faziam caixa 2, não que não façam ainda, mas enfim, naquela época era mais descarada, alguns tempos aí para trás. Então, isso gerava até crise de legitimação dos partidos. Partidos aqui, não raras às vezes, eram chamados aqui na rua de organizações criminosas, dirigentes partidários sendo presos por corrupção, por desvios. Então, a ponto da pessoa acionar o judiciário para poder se candidatar sem ter que passar pela inscrição, pelo prévio registro nesses partidos. Então, eu sei que na Angola também tem questionamentos de legitimidade dos partidos, tem também notícias, todo país vai ter denúncia de corrupção. O que muda é como cada país lida com essas denúncias que recebe. Onde tiver dinheiro no mundo, vai ter corrupção, vai ter gente querendo levar de alguma forma ilícita. O que cabe é você fortalecer as estruturas de Estado para poder blindar o país desses oportunismos, desse tipo de conduta que é extremamente prejudicial, danosa para a consecução dos fins públicos a que o Estado se destina. Então, aqui no Brasil, a gente tem estruturas sólidas, republicanas, instituições de Estado, que são fortalecidas e dão a estabilidade necessária para que as eleições ocorram de forma auditável, de forma controlável. Na República Angolana, você também tem essas estruturas de Estado. A Constituição angolana também prega a separação dos poderes, a independência e a autonomia dos poderes, a tripartição das funções de Estado. O que cabe ao povo angolano, então, tal como aqui no Brasil, é fiscalizar, sobretudo, as instituições que fiscalizam o sistema eleitoral, de forma que não haja ali um apoderamento político dessas instituições que fiscalizam o processo eleitoral. Por exemplo, aqui no Brasil, membros do Judiciário e do Ministério Público não podem se candidatar, não pode exercer atividade político-partidária. Se um juiz, se um promotor quiser se candidatar aqui no Brasil, ele tem que sair do cargo que ocupa e aí sim ele pode disputar o cargo que ele pretende. Já na Angola, está expressamente previsto lá que membros de judiciário, que membros que atuam nisso, são inelegíveis para os cargos que ocupam, justamente com essa preocupação que eu acabo de mencionar, de dar uma credibilidade maior para as instituições republicanas que fiscalizam o processo eleitoral. Lembrando que qualquer eleição hoje no mundo, ela é fiscalizada, monitorada por observadores internacionais. Na última eleição da Angola, tivemos mais de 2.000 observadores internacionais monitorando aquilo. Por quê? Porque um país, quando elege o seu representante, esse representante se credencia também diplomaticamente nos outros países. Então, os outros países querem saber se aquele governo realmente é legitimamente eleito, respeitando, obviamente, a soberania do povo de cada país. Com base nessas explicações todas, os desafios que eu verifico, e aí
dos dois lados. É importante que o Brasil olhe para a história angolana e veja lá o que tipo de aprendizado se pode ter dos conflitos que tiveram naquele país, que ocorreram naquele país, quais foram as formas de mitigar esses problemas, de amenizar esses problemas que a Constituição adotou, quais são as formas que estão sendo implementadas naquele país de monitoramento dos partidos políticos. Eu vejo, por exemplo, que ao longo das eleições angolanas está tendo lá uma variação do número de votos que são destinados ao partido de oposição, o NITA, movimento lá de popular da Angola Livre. Então, isso é uma disputa que tem que estar. O papel da imprensa é importantíssimo nisso também. A imprensa, a mídia em geral, hoje a internet, ela dá acesso à informação com mais fluidez para as pessoas, gerando também o risco de informações falsas, que não raras às vezes são divulgadas, podendo inclusive gerar interferência do judiciário para que haja realmente um processo justo eleitoral e não baseado em fake news, em mentiras, em verdades ou calúnias entre os disputantes daquela eleição. Eu percebi, por exemplo, que na Angola chegou-se a se editar recentemente lá um código de ética entre os envolvidos no processo eleitoral. Aqui no Brasil, nós temos um código eleitoral que estabelece, inclusive, crimes eleitorais para desvios de condutas, e há um monitoramento firme da justiça eleitoral aqui sobre as condutas em geral que são adotadas. Então, hoje, aqui no Brasil, de regra, no legislativo é o sistema proporcional. O Senado Federal é eleito aqui pelo sistema majoritário simples. Os chefes do executivo são eleitos pelo sistema de majoritário absoluto, com exceção de prefeito de cidade com até 200 mil eleitores, que é o sistema majoritário simples. Em Angola, você tem um sistema proporcional, dividido em círculo único e círculos médios ali, círculos médios regionalizados por províncias, e você tem o presidente eleito lá por cabeça de lista, indicado em cada voto das pessoas lá que participam do processo eleitoral angolano. As variações de um e de outro, como eu já disse, os desafios é você buscar um sistema proporcional que efetivamente prestigie as vontades das minorias também, mas ao mesmo tempo também dê viabilidade de governabilidade para o executivo. Aqui no Brasil, a legislação eleitoral, há um tempo atrás, há uns 10, 20 anos atrás, estabelecia uma cláusula de barreira, de forma que partido que não recebesse um índice mínimo de votação, esse partido ele continua existindo, só que ele perde acesso a recursos públicos de financiamento, ele perde acesso gratuito à rádio e televisão aqui, que é facultada a todos os partidos. Então, o partido aqui, quando ele não tem um índice mínimo de votação, ele é meio que rebaixado. Ele continua existindo, mas ele perde um pouco a capacidade de disputa com os outros partidos que estão recebendo os índices mínimos de votação. Isso, há uns 20 anos atrás, a Suprema Corte Brasileira aqui julgou inconstitucional essa cláusula de barreira. O argumento que essa cláusula de barreira, na verdade, era uma cláusula de caveira, porque ia massacrar os partidos nanicos, ia acabar com os partidos pequenos, violando o pluripartidarismo. E aí viabilizou-se, então, que partidos nanicos ocupassem, partidos pequenos ocupassem, então, o parlamento. Isso gerou graves crises de governabilidade no Brasil, dando ensejo, inclusive, a corrupções. Mensalão, petrolão, orçamento secreto, são formas que o executivo, então, começa a usar, sorrateiros, para poder induzir o parlamento a votar conforme a vontade do executivo. Normalmente põe dinheiro na mesa, corrompendo o parlamentar. Então, por conta disso, o nosso país fez uma autoanálise, uma autorreflexão e entendemos que a cláusula de barreira ela é necessária. E aí, por emenda constitucional, foi restaurado no Brasil a cláusula de barreira, estabelecendo exigência de desempenho mínimo partidário nas eleições para que aquele partido possa plenamente continuar exercendo a sua função ali. Isso acaba forçando, então, os partidos nanicos a se fundirem, a se unirem aos partidos maiores, dando assim um mínimo de governabilidade ao presidente para poder debater as questões com mínimo de fluidez com o parlamento.
Então, na República Angolana, é importante também, hoje lá a gente assiste uma, uma concentração de votos bem grande nos dois principais partidos, né, o governista atual e o principal de oposição, mas você também tem alguns outros partidos lá. Então é importante no processo de construção eleitoral angolana que fique atento também dessa questão da governabilidade, assistindo efetivamente como está sendo fiscalizada a presidência da República pelo Legislativo, ou se você, na verdade, está tendo ali um legislativo com um partido dominante que, na verdade, não está fiscalizando a presidência, na verdade. Isso tem que ser analisado e cabe ao povo angolano monitorar, então, tal como a gente monitora aqui também no Brasil, o povo aqui, principalmente no âmbito local, nos municípios, o povo é bem atuante, fiscaliza o seu prefeito, fiscaliza o seu vereador, mas quando isso vai tomando dimensões macro, o povo já vai ficando um pouco mais distante da fiscalização do ato do seu deputado federal, do seu senador. Então, aqui a gente monitora sempre isso. A gente brinca aqui, por exemplo, que a eleição aqui é de 4 em 4 anos. Mandato de deputado e presidente aqui no Brasil é de 4 anos. Em Angola é de 5 anos, né? Então, aqui no Brasil, a gente brinca que o deputado ele é eleito, aí depois de 2, 3 anos, tu chega para o eleitor e fala: quem você votou na última eleição? O eleitor nem lembra em quem que ele votou. O que gera, então, é ruim esse distanciamento. O eleitor ele para de fiscalizar o seu deputado. E o seu deputado, sem fiscalização, começa a atuar mais para interesses partidários, outros interesses que não os legitimados, que não aqueles que o legitimaram a lá estar. Então, com base nessas, nessas questões aí que eu tinha para falar para vocês, desse sistema eleitoral, a gente pôde aí comparar os dois sistemas. São dois países que são países laicos, são países aí que não têm uma religião oficial, mas respeitam todas as religiões. São dois países aí que adotam também o português, são dois países aí que até a disposição de partido político na Constituição está no mesmo artigo 17 e certamente tem muito aí para aprender com essa troca de experiência entre essas duas jovens democracias, né? Então, fica aí o meu agradecimento pela participação nesse evento, fica aí o minha deixo os parabéns pelos organizadores, pela iniciativa e agradeço a todos aí e tenha um excelente dia. Obrigado.